Olá, boa noite. Está começando o Cuidando de Você, mais uma oportunidade para falarmos de saúde, bem-estar, qualidade de vida. É o programa que a TV Rio Doce leva até você para prestar serviço. A informação é muito útil, muito importante para que a gente possa cuidar da saúde como um todo. E o nosso objetivo é esse, trazer informações para você usar como ferramenta para cuidar da sua saúde. Mais uma vez eu peço, compartilhe as informações que você acaba absorvendo aqui e também compartilhe a nossa live. Compartilhe o nosso programa que está no Facebook, também no YouTube. Pegue o link, compartilhe com toda a família, com todos os amigos, grupo de trabalho, para todo mundo e para o mundo inteiro, tá bom? E o nosso programa de hoje é um dos assuntos mais pedidos nas redes sociais, no nosso WhatsApp, e realmente um assunto muito pedido e demandado na sociedade. Porque vivemos, né, nas últimas décadas uma epidemia do sobrepeso e principalmente da obesidade. E é uma preocupação muito grande, é um problema de saúde pública que leva muitas pessoas à morte. Então, algumas soluções elas são buscadas e uma delas, um dos procedimentos que estão sendo aí cada vez mais utilizados é a cirurgia bariátrica. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos aqui com um especialista, cirurgião geral e especialista em cirurgia digestiva e bariátrica, o Dr. João Luiz Andrade, é o nosso convidado de hoje. Dr. João Luiz, boa noite, obrigado por estar conosco aqui no Cuidando de Você. Boa noite, Márcio, obrigado, é um prazer estar aqui com você. Dr. João, a gente fala que no passado, né, décadas de 60, 70 e 80, vivemos aqui no Brasil uma epidemia de desnutrição, né? Fomos o país dos desnutridos durante muito tempo. Mas depois esse jogo mudou, durante um tempo teve um equilíbrio, graças a Deus, as pessoas diminuíram essa epidemia da fome, mas estamos vivendo um problema agora do sobrepeso, da obesidade, não é isso? Sim, justamente. E o que preocupa, porque pensava-se que o problema da obesidade seria do público abastado. Quem serão os obesos? Os ricos. E na verdade não. Hoje a parcela da população que é rica, por exemplo, e que utiliza isso bem, não é a população obesa. A obesidade está na classe média e até na classe baixa. E as classes mais baixas sofrem com sobrepeso, obesidade e, o que é pior, a obesidade mórbida na mesma intensidade que as classes que têm demais condições. Por quê? Não há fome no Brasil? Sim, pode até ter a questão da fome, mas mesmo a classe C, D e E, você tem índice de obesidade mórbida, que é a média de 3 a 5% da população, 4% da população, porque há uma ingesta aumentada não de alimentos de qualidade. As pessoas são pobres nessa classe, mas elas têm acesso à ingesta aumentada da caloria e até a caloria de alimentos ruins. Um exemplo clássico, né? Comedor de pão com margarina, tomador de leite com Toddy, café com açúcar, comedor de macarrão, né? São alimentos que talvez não sejam os alimentos mais ricos em nutrientes, quanto uma salada, quanto uma fonte proteica, mas são alimentos que têm caloria e todo alimento que tem caloria, se ingerido de uma forma demasiada, vai levar a ganho de peso, sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2, grau 3, obesidade mórbida. Pois é, então essa carga, essa conta, essa fatura dessa epidemia da obesidade, a gente pode colocar na conta, talvez, na mudança do estilo de vida do brasileiro, principalmente com a industrialização da comida, assim, dos alimentos e principalmente também na falta de atividade física, né, que é um problema sério. As pessoas não têm tempo para fazer atividade física mais, estão indo muito para o virtual, né? Sim, com certeza. E essa questão é um impacto, sobretudo, hoje, na questão dos adolescentes e das crianças, porque elas, ao descobrirem os smartphones, seja que ganharam, né, de alguém da família ou pegam emprestado do pai, muitas vezes ficam numa atitude viciosa. Às vezes o adulto ainda tem a sua atividade pela necessidade do dia a dia, né? Mas, por isso, há um impacto que preocupa muito, que é a obesidade infantil. Porque se hoje nós temos adultos obesos e que talvez não foram obesos enquanto crianças, o que nós vamos pensar das crianças que já estão obesas agora? O que será delas na adolescência e na vida adulta? Então, é uma preocupação imensa de saúde pública e é mundial, nos Estados Unidos, aqui na Europa.
Pois é, como é uma preocupação grande e realmente a obesidade, nós já trouxemos vários profissionais de várias áreas, da nutrição, da endocrinologia e de outros profissionais que falaram aqui realmente o que a obesidade pode acarretar, que são dezenas e centenas de doenças, pode levar à morte. Né? E o doutor João vem aqui para falar de uma questão que veio como uma parcela de solução para esse problema, que é a relação da cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica em si, ela surgiu com o objetivo realmente de tratar a obesidade e quando ela está disponível na sociedade? Desde Sim, a história do problema do homem com a obesidade vem de longa data. Inclusive, tem uma história que é muito interessante de um rei lá na Península Ibérica, entre Portugal e Espanha, que ele, por dificuldade de poder liderar suas tropas, a avó dele levou no que seria um médico da época, que costurou a boca dele com uma palha. E ao costurar a boca com a palha, ele ficou com dificuldade de comer, ele podia no máximo ingerir por um canudinho o alimento, ele emagreceu e pôde voltar a cavalgar e liderar o seu reino. Então isso aí está nos anais, na Acta Portuguesa tem essa história, e conta que a obesidade foi naquela época, foi uma brincadeira inaugurada a cirurgia bariátrica através de um método restritivo que foi a restrição que levou a isso. Em 1950, a Sociedade Americana e uma companhia de seguro norte-americano começou a já segregar pessoas que eram obesas de não obesas, porque o americano tem o hábito de quantificar as coisas e viam que o obeso tinha maior propensão a adoecer. Então, quando se fazia o seguro de vida, nos Estados Unidos, já na década de 50, tinha lá o itemzinho para marcar, é obeso, vai ser uma classe, não é obeso, é outra classe. E nesse momento, década de 50, década de 60, que começou a avançar os estudos sobre a cirurgia bariátrica. Então, nós tivemos aí alguns modelos que era uma derivação ileal, que se fazia só uma derivação do intestino, então era uma cirurgia, sobretudo, desabsortiva, a pessoa comia e ela iria evacuar o seu alimento semi-digerido e não absorvido na totalidade. Mas ela foi uma cirurgia interrompida porque trouxe muitos malefícios. Os malefícios foram maiores do que os benefícios. E aí a cirurgia foi evoluindo até chegar aos modelos que nós temos hoje. Agora a gente vê que a cirurgia bariátrica, quando a pessoa chega para fazer uma cirurgia bariátrica, há uma tentativa de quase uma vida inteira de várias situações, né? São dietas mirabolantes que já tentaram, ou às vezes dietas com orientação e não conseguiram, ou às vezes uso de medicações que trouxeram mais complicações do que tudo, né? Até chegar à decisão, até chegar nessa questão, muita coisa errada, muito caminho errado foi percorrido, né, doutor? Não, com certeza, né? Por exemplo, as primeiras cirurgias foram feitas no Brasil na década de 70, a experiência da USP, né? Então tinha-se uma mortalidade de 30%. Operava 3 pacientes, um morria. Operava 3 pacientes, um morria. A cirurgia foi melhorando, o preparo do paciente foi melhorando, as condições anestésicas foram melhorando. Por exemplo, nessa época não se fazia um eco, não se fazia um Doppler do paciente. Hoje você faz preparo pré-operatório, você tem acesso a uma série de exames prévios que melhora a visualização em que nível de saúde o paciente está para poder programar a melhor abordagem. A cirurgia foi evoluindo, os grampeadores foram evoluindo, chegou-se à era da cirurgia videolaparoscópica e hoje, inclusive, temos até a questão da era robótica. Então, ela é uma cirurgia que passou por uma evolução, então tem-se hoje resultados muito melhores de pós-operatório, de diminuição da morbidade, que é o impacto sobre a possibilidade de algum grau de doença de intercorrência no ato per si, e até da mortalidade que caiu, né? Então agora, é uma evolução. Definamos a cirurgia bariátrica, né? O que seria, por que é o nome bariátrica? É por causa do grego, né, que baros está relacionado à obesidade, né? Então é uma cirurgia para tratar a obesidade. E aí é uma coisa que nós temos que lembrar, que a cirurgia bariátrica é o caminho final da obesidade, ela não é o inicial. Por quê? Porque o paciente pode ter problemas com peso quando ele está com sobrepeso, que você tem as terapêuticas para a pessoa com sobrepeso, terapêuticas para as pessoas que estão com obesidade grau 1, obesidade grau 2 e na obesidade grau 3,
que se tem de fato o que é chamado de obesidade mórbida e seria o paciente indicado para a cirurgia bariátrica. O que foi visto que o paciente com obesidade grau 2, que seria menos obeso que o grau 3, mas quando ele tem fatores de problemas de saúde, que são as comorbidades, que podem vir a melhorar pelo emagrecimento, um exemplo clássico, o paciente diabético que emagrece, ele melhora o tratamento da diabetes. O paciente hipertenso, o paciente que tem esteatose hepática, o paciente que tem doença do refluxo, o paciente que tem um problema osteoarticular, vamos assim falar uma forma bem simples, está com a coluna toda travada, está com o joelho com problema, o quadril, se ele emagrece, o tratamento osteoarticular disso tudo irá melhorar, irá surtir melhor efeito. Então, esse paciente com obesidade grau 2 também é um paciente que pode receber o tratamento cirúrgico, caso o tratamento clínico falhe, porque é liberado, uma vez que conhece os métodos estatísticos, demonstram que é benéfico ao paciente, sim, receber o tratamento cirúrgico. Hoje as pessoas que convivem com obesidade conhecem, estudam, conhecem alguém que já passou pelo procedimento, né? E isso desperta o interesse. Por isso que muitas pessoas pediram para nós realizarmos essa entrevista sobre cirurgia bariátrica. E tem muitas perguntas e muitas dúvidas para pessoas que pensam em procurar essa intervenção ou que já passaram por ela, algumas dúvidas também. No programa de hoje estamos falando sobre cirurgia bariátrica. Já falamos no primeiro bloco sobre essa questão da obesidade, quantos problemas traz à saúde humana, é uma questão de saúde pública, não só no Brasil, mas o Brasil é um dos países campeões, sim, a obesidade e doenças correlacionadas, mas no mundo todo. E falando, né, dessa intervenção que veio para realmente ajudar as pessoas a vencer esse problema. Mas há critérios, há situações e situações. Por isso nós estamos aqui recebendo hoje o Dr. João Luiz Andrade, que é especialista em cirurgia do aparelho digestivo e bariátrica, especialista inclusive em cirurgia bariátrica no Hospital Samaritano. Estamos ajudando a entender um pouco mais da cirurgia bariátrica e agora a gente vai debruçar um pouco mais sobre ela. A cirurgia em si, como que ela acontece, né? Eu já disse que há a de vídeo e tem aquela que popularmente se chama de aberta, né? Como que ela de fato acontece? O que vocês fazem ali no aparelho digestivo? Sim. Então, as bases da cirurgia seria promover restrição e desabsorção. Esse foi o princípio que norteou. E aí a cirurgia que ficou como cirurgia mais estanque, como cirurgia modelo, como carro forte da cirurgia, principalmente no Brasil, seria a gastroplastia, porque você está modificando a forma do estômago. Redutora, porque você reduz, com o desvio intestinal, que seria a cirurgia de FOB-Capella, cirurgia de Capella, ou o bypass gástrico. Então, essa é a cirurgia. A cirurgia foi feita pela primeira vez de forma laparotômica, ou seja, realizando uma abertura do abdômen ou cortando a barriga do paciente, propriamente dita, que é a cirurgia aberta, como era no passado a maioria das cirurgias, para retirar um útero, para retirar uma vesícula. Aí, fazendo essa laparotomia, essa abertura, a gente acessa o estômago, reduz o estômago de tamanho, separa uma outra parte para ele, vai no intestino, faz um desvio intestinal de mais ou menos 1 metro a 1,5 metros e faz esse novo caminho. Então, o estômago ele fica menor e a comida vai passar por um caminho para que ela seja menos absorvida. Esse era o caminho estanque. Outra linha de cirurgia, que era só reduzir o estômago, foi a sleeve gastrectomia, ou sleeve gastrectomy. Por que sleeve? Porque sleeve vem do termo inglês que quer dizer manga, como manga de camisa, porque Sim. O estômago ele sai da conformação dele, que parece uma bolsa, e vira um tubinho, igual uma manga da camisa. Sim. Então o estômago virou um tubinho, por isso que é chamado de gastrectomia em manga ou sleeve gastrectomy, também feita de forma aberta. Com o advento da laparoscopia, a laparoscopia começou em 1987, 1989, os primeiros casos descritos de colecistectomia por vídeo. Após fazer essas colecistectomias, o método foi ganhando condições de alçar voos maiores, então fazer cirurgias mais complexas. E aí, a partir de 1990, 94, chegou-se a era da gastroplastia por vídeo. No Brasil, chegou em torno de 2000, ficando como algo mais forte. Em 2011, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde,
decretou que os convênios eram obrigados a cobrir, porque em 2000 já se fazia no Brasil a gastroplastia por vídeo, mas só o paciente particular, então a casuística era muito pouca. Quando em 2011 a ANS sancionou que os convênios eram obrigados a cobrir essa modalidade, por quê? Porque ela reconheceu que de 2000 a 2011 foi benéfico, os pacientes evoluíam com melhora da morbidade, complicava menos, melhora da mortalidade, se morria menos, a cirurgia é mais segura, menos dor pós-operatória, maior e melhor recuperação do paciente para o seu meio retornar às suas atividades. Então foi constatado que aquilo não era um luxo, não era uma perfumaria, era um bem de fato. O que nós não conseguimos ainda trazer ela é para o SUS, por causa do impacto do custo financeiro. Mas esse é um sonho que a gente almeja que mais cedo ou mais tarde a gente consiga que o governo federal libere, sancione para que a gente possa, assim, de fato, ter essa cirurgia aberta a todos que venham a necessitar dela. Com relação ao estômago, falou em questão de diminuir a capacidade, o tamanho, a obstrução. Qual o tamanho do estômago, né? A diferença das pessoas que são de homem para mulher, de pessoas mais obesas para menos obesas, e de quanto que vai a capacidade para depois da cirurgia, qual a capacidade que fica? Então, o paciente, por exemplo, vai ter um estômago, que ele é uma bolsa, em torno de 1 litro de volume, 1.200 até 2.000 ml, 2 litros podem caber ali, embora a pessoa não consiga ingerir 2.000 ml, por quê? Porque ele tem uma parte que é reservatório de ar, justamente para contrabalancear isso aí, que é o fundo gástrico. Quando a gente realiza, então, essa gastroplastia, que é a modificação da conformação gástrica do estômago, o neoestômago, ou novo estômago, o que é chamado no inglês de pouch gástrico, vai ficar com um volume em torno de 50 a 100 ml. Por isso que no pós-operatório a gente indica ao paciente, você irá se alimentar num recipiente que caiba aproximadamente 50 ml, e aí o que é mais factível para a pessoa entender e ter em mãos seria um copinho, daqueles copinhos de café, e faz as refeições ali até ela habituar. E aí a pessoa depois pergunta, João, mas eu operei, eu comia pouquinho, passei por um mês, dieta líquida no copinho, depois aprendi a mastigar, treinei minha mastigação, treinei a minha deglutição, treinei ter pausa, ter tempo para poder me alimentar correto, e a pessoa após 6 meses, após 1 ano, 2 anos, fala assim, mas eu vou no self-service agora, antes, com 2, 3 meses, eu comia 100 gramas, 200, 150. Agora eu sento no self-service e consigo comer 300 gramas. Então, quer dizer, meu estômago abriu mais, meu estômago dilatou, e quando faz a endoscopia, não necessariamente. Por quê? Porque, na verdade, o que mudou foi a acomodação gástrica. A forma da pessoa engolir, a forma dela deglutir, a forma que o alimento vai passar pelo estômago, que vai esvaziar mais rápido e cair no intestino, dá essa sensação do paciente poder se alimentar melhor, no sentido de ingerir mais, ingerir melhor essa comida e parecer que o estômago está dilatado. Não está. E aí, claro que vem a questão, se o paciente se cuidou bem no primeiro ano de reaprender a realimentar da forma correta, escolheu o alimento correto, como mastigar, como ingerir, como comer, não deixar que outras causas que não a questão da necessidade alimentar venham interferir com a dieta, a minha ansiedade, a minha frustração, a minha angústia, se a pessoa está depressiva, porque quando ela mistura isso junto com o alimento, ela vai comer de uma forma errada, e aí agora que está com 2 anos de cirurgia mais fácil de engolir, ela pode ser que ela venha a deglutir quantidades de alimento, quantidade de caloria de uma forma equivocada, e ela sim poder ter um problema de reganho de peso. Pequeno reganho de peso é normal, é da habilidade do organismo em querer até se defender do excesso do emagrecimento, porque o organismo não reconhece o emagrecimento como saudável, ele pensa que ele está entrando numa crise. Por isso que ele libera menos nutriente ao cabelo, à periferia do corpo na fase inicial, e a pessoa queixa, agora que eu estou emagrecendo com 3, 4 meses, está caindo mais cabelo, a pele está um pouco mais ressecada, sim, porque está no auge do emagrecimento,
Depois que ele estabiliza, o organismo equaliza todas essas mudanças. Então, se a pessoa ela não treinou a reeducação alimentar, quando ela vai alimentar de uma forma que fica mais fácil acomodar o alimento, ela pode acabar ingerindo quantidades que ela não deveria ingerir. E aí ela precisa, de fato, estar bem acompanhada, seja com nutricionista, seja com nutrólogo, seja com psicólogo, a depender de cada situação. Pois é, mudança de comportamento, né? Você faz a cirurgia no estômago, faz essa intervenção, mas a sua mente, o seu lado emocional, a sua forma de encarar seu estilo de vida, ela tem que mudar também, né? E aí a cirurgia, ela é didática, ela é pedagógica nesse sentido, te ajuda e muito a mudar seus hábitos, então tem que mudar estes hábitos. E você falou sobre a questão da vídeo, né? Mas o SUS, desde quando que incorporou a cirurgia bariátrica no seu sistema? Então, a cirurgia ela vem sendo feita pelo SUS através de portarias que ele foi modificando. A princípio não existia a cirurgia no SUS como bariátrica, mas alguns locais a realizavam, as grandes santas casas, os hospitais das clínicas, seja São Paulo e tal, como gastrectomia. Só que não havia uma codificação específica. Depois que foi sendo criada portaria para liberar e tal, por exemplo, a nossa portaria aqui em Governador Valadares é de setembro de 2012. Nós conseguimos trazer a cirurgia bariátrica em setembro de 2012. Aí se fala, né? Cirurgia pelo SUS, cirurgia particular, pelo plano, né? A qualidade é pior, a qualidade é questionável. Doutor João Luiz, com mais de 2.000 cirurgias bariátricas, né? O que teria a dizer para o público em relação a isso? Então, isso é uma coisa muito interessante e a população tem todo o direito de ter essa dúvida e a gente deve explicar. Não tem diferença na cirurgia que ela é do SUS, do convênio e particular. E isso, claro, a gente lembrando a mesma equipe realizando. Qual que é a diferença? É o paciente. E isso é uma coisa tão bem estudada, os Estados Unidos estudam muito isso, porque inclusive existem estigmas. Por exemplo, quando se opera um paciente, colocando aqui só assim, em nível de sugestão, paciente de 38 anos, vai operar IMC de 38 porque tem um problema osteoarticular no joelho. Esse paciente tem um risco. Quando você opera um paciente de 60 anos, que ele tem um IMC acima de 50, ele é hipertenso, ele é diabético, ele já colocou stent. Esse paciente tem outro risco. Então, o que se difere em risco não é se é o SUS, se é o convênio ou se é particular. Em tese, olhando a mesma equipe, o mesmo hospital, um exemplo clássico é o Hospital Samaritano, que a gente opera o SUS, o convênio e o particular. Mas existe diferença na morbidade ou na mortalidade, é no perfil do paciente que busca. Por isso que o ideal é o paciente não deixar a situação dele se deteriorar. E quando tiver que operar, ele melhorar sua condição clínica. Exemplo, todos os pacientes devem emagrecer para operar. Ele melhora a qualidade dele para ter menor morbidade, menor mortalidade. Agora, o paciente que está com índice de massa corporal acima de 50, a esse não é sugerido emagrecer, é obrigatório que ele emagreça. E não é uma questão só do cirurgião ou só do endócrino. A própria portaria do SUS obriga que o paciente emagreça de 10% a 20% para que a gente consiga resgatar ele de um nível de morbidade mais alto para que ele esteja num nível de morbidade menor. Existe até um score que é da Cleveland Clinic, que é um hospital norte-americano, que ele demonstra justamente isso. Uma cirurgia bariátrica, mortalidade em torno de 1% para um paciente médio, se esse paciente tem determinada idade e hipertensão diabético, o grupo daqueles pacientes, a mortalidade prevista é de 10% a 15%. E isso é muito ruim, né? Porque você vê que você operando um grupo de hipertenso e diabético, você tem uma propensão de, em 100 pessoas, falecerem 15 pacientes. Tudo estudado estatisticamente nos Estados Unidos. Só que se esses pacientes tivessem melhor controle pressórico, diabético, e você conseguir colocar ele num grupo como o do paciente que não tem a pressão e nenhum diabetes, a mortalidade que estava lá em 15% vai cair para 1%. Então, em tese, poderia ser poupada 14 vidas a cada 100 pacientes operados pela condição do paciente aderir a um bom pré-operatório.
Claro, isso vai depender do paciente e, né, do preparo que ele vai fazer de acordo com a sua cidade, sua condição social e econômica. É, por isso que o processo ele não é rápido, né? A Sim. pessoa quando entra no SUS, vai no posto de saúde, dá todo acompanhamento, procura um cirurgião, o processo ele tem várias etapas até se operar, não é da noite para o dia, né? Sim. Então as pessoas têm que entender isso. Não é a solução definitiva, não é o condão de resolver a questão da obesidade rapidamente e definitivamente. Tem que haver todo um acompanhamento e uma equipe multidisciplinar que te acompanha durante todo o processo, antes, durante e depois do procedimento da cirurgia bariátrica. Doutor João, nosso tempo acabou, mas eu gostaria de convidá-lo para voltar aqui outras vezes aqui no Cuidando de Você. E esse assunto de cirurgia bariátrica, depois que esse programa for ao ar, certamente muitas pessoas vão ter muitas dúvidas. Volte aqui outras vezes, por favor. Com certeza, eu que agradeço, fico muito feliz de poder estar aqui e sempre à disposição para contribuir. Dr. João Luiz, referência em cirurgia digestiva, referência em cirurgia bariátrica no Hospital Bom Samaritano, no leste de Minas, no interior de Minas, nosso convidado de hoje. Você pode mandar suas dúvidas também para o nosso WhatsApp, nós repassaremos para o Dr. João. E eu peço a você que continue aqui na programação do TV Rio Doce. Vem aí John Kennedy com o TVK, na sequência, Veracidade na TV.